2003, 2001. A gente vai estudar hoje na página 161 uma matéria chamada identidade dentro da geometria, que nós teremos duas funções, f de x e g de x. Para ser identidade, precisa ter o sinal de igual entre as duas funções. Exemplo A. São identidades em U igual a R, U é conjunto universo, R é o conjunto dos números reais. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. X mais x que é igual a 2x. Porque esse seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x tem que procurar na tabela. E x mais 1 vezes x menos 1 é x ao quadrado menos 1. Porque você fazendo a operação da multiplicação aí é produto da soma pela diferença, que é estudado no 8º ano. Tá? Essa parte aqui, tá? A setinha aí. Ó, é primeiro e o segundo com o segundo, e positivo com negativo, negativo. Letra B. Não são identidades no universo. Porque, ó, x dividido para x é igual a 1. Mas se você botar o zero no denominador, se torna uma divisão impossível. Então não é identidade. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Até ser, ó, a sentença não se torna verdadeira para valores negativos de x. Porque quando você botar menos 3 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par é resultado positivo. E ao lado teria que colocar menos 3. 3 igual a menos 3? De forma alguma. E a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Só que podem assumir diversos valores e não vai dar o mesmo resultado. Na página 162, eu vou explicar para vocês a técnica para demonstração de identidades. Vou trabalhar com o exercício resolvido 6. Tá? Através do exercício resolvido fica menos difícil. Tá? Página 162, como vocês podem observar aí. Vamos lá. Demonstrar que a igualdade tangente de x mais cotangente x, são esses nomes estranhos mesmo, é igual a secante de x vezes cossecante de x é uma identidade no universo. Conjunto dos números, conjunto universo, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que seno de x é diferente de zero e cosseno de x é diferente de zero. Automaticamente, tá, esse seno e cosseno aí, eles vão para o denominador. Tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, porque é impossível, como eu já falei. Aplicando a primeira técnica aí, tá? Para existir a expressão tangente de x e cotangente de x, tá? A gente tem que fazer o seguinte. Qual é a fórmula da tangente? A tangente, né, é o seno dividido pelo cosseno. Então está aqui embaixo. Ó. Setinha, peraí que eu tô posicionando aqui, ó. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. E a cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Eu estou substituindo, que é igual, tá? Secante de x, ó. Vai ficar seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x. Primeira é a soma. Por quê? Por que ficou seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x? Porque tem que tirar o MMC. Desculpa. Perdão. O MMC de cosseno x e seno x é só juntar todo mundo. Aí eu vou dividir. Cosseno x vezes seno x dividido por cosseno x, corta o cosseno de x com cosseno de x, sobra o seno de x, multiplicado com o de cima, por isso que ficou seno ao quadrado x. Professor, de onde saiu esse seno ao quadrado x? Deus me livre. De novo, o MMC dividido por esse denominador. Cosseno x vezes seno x dividido por seno x é só vocês cortarem os iguais, ou seja, o seno de x de cada situação. Quem sobrou? Cosseno x multiplicado com cosseno x aqui do numerador, cosseno ao quadrado de x, tá? Isso vai ser, deixa eu aproximar, tá?
vai ficar 1 sobre cosseno x vezes seno de x. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou separar, tá? Como a gente tem denominadores com situações diferentes, eu faço uma situação para cada. Ó, 1 sobre cosseno x vezes 1 sobre seno de x. Porque 1 sobre cosseno de x é a representação da secante de x. E 1 sobre seno de x é a representação do cossecante de x. Então, isso aí é uma parte teórica aí, tá? Agora a gente vai para a página 163, exercícios resolvidos 7 e 8. Beleza? Então, vamos lá. Demonstrar, que a igualdade cosseno x mais tangente x é igual a cossecante de x vezes seno ao quadrado x, é uma identidade no conjunto universo. Então eu vou trabalhar com a segunda técnica, tá? A técnica está na página 162, depois dei uma olhada lá, com mais propriedade, tá? Para a segunda técnica, transformamos a igualdade cosseno x vezes tangente x igual a cosseno x, cossecante x vezes seno ao quadrado de x na igualdade equivalente. Aí a segunda técnica dá dessa maneira, ó. A gente vai fazer o quê? Cosseno vai trabalhar com a multiplicação, que é a segunda técnica. Cosseno x vezes tangente de x menos cossecante, porque eu passei a cossecante de x vezes seno ao quadrado de x para o primeiro membro, igualei a zero. Aí o passo 1, para existir a expressão que eu acabei de falar, tá? Que é a cotangente, cotangente não, que é o cosseno de x vezes tangente de x, é igual a cossecante de x vezes seno ao quadrado de x. Aí vamos para o passo 2, tá? Que também é importantíssimo para a gente poder finalizar a questão, tá? A gente tem que ir em todas as formas para poder aplicar isso tudo aí. Ó, cotangente x vezes tangente x menos cossecante x vezes seno ao quadrado de x, tá? Cosseno de x vezes, no lugar da tangente de x, vai entrar seno x sobre cosseno x, porque isso tudo é fórmula, são substituições, tá bom? Olha aqui, tá? Coloquei o mouse aqui, ó. Menos a cossecante de x é 1 sobre seno x. Aí eu vou botar vezes seno ao quadrado x, que vai ser igual, resolvendo, ó. Por que no final ficou seno x, professor? Não entendi nada, cara. Porque tem cosseno de x no numerador e tem no denominador. Vou cortá-los. Então sobrou o quê? Seno x. Aí menos seno x. Tá bom? Igual a zero. Agora a gente vai para o exemplo, para o exercício resolvido 8. Tá bom? Espera aí só um instantinho que entrou uma situação aqui de concurso, que é bom vocês fazerem também futuramente. Beleza? Demonstrar que a igualdade secante ao quadrado x é igual a 1 mais tangente ao quadrado x é uma identidade em U. X pertence aos reais, cosseno de x diferente de zero, que vai para o denominador. Nós sabemos aquela fórmula, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Portanto, também é a identidade dentro do conjunto dos números, do conjunto universo. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Ó, no lugar do secante ao quadrado de x vai ficar seno ao quadrado. Secante é seno sobre cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Vocês podem perceber que aparece a mesma coisa. Como está escrito aí, dividindo ambos os membros dessa igualdade por cosseno ao quadrado de x, a gente vai fazer essa divisão aí. Todo mundo dividido por cosseno ao quadrado de x. Tirando aí a situação do MMC,
né? Não precisa, porque os denominadores são iguais. Então, ó, o seno, no lugar do seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x, vai entrar quem? O 1. Porque ele parte do princípio dessa fórmula aqui, que eu acabei de colocar o mouse para indicar para vocês. Então, ó, a tangente ao quadrado x mais 1 é igual a secante ao quadrado x. A gente tem que voltar lá e ver qual é a fórmula da secante. Está elevado ao quadrado porque aparece quando você for multiplicar, repete a base e somos expoentes. Beleza? Agora nós iremos para a página 165, que a gente vai estudar a adição de arcos. Isso aqui é só a apresentação de fórmulas, tá? Essas fórmulas são importantíssimas aí, essas 6, para nós efetuarmos as substituições que nós vamos verificar na página 166, no exercício resolvido 9, tá? Aqui a demonstração de identidade, o exemplo está no finalzinho aqui, o exercício resolvido, tá? Vamos lá. Como a gente vai trabalhar esse tipo de questão? Tem que saber a tabela trigonométrica de 30, 45 e 60. Aqui está pedindo para calcular o seno de 75 graus, tá? Aí o arco de 75 graus é a soma dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Se a gente for trabalhar a propriedade, a fórmula que está na página 165, vou voltar lá para vocês olharem, é uma soma, né, que está sendo feita. Vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha. Olha a primeira situação, ó. Seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B. Depois troca, ó. Seno de B vezes cosseno de A. A gente vai trocar a posição da numeração. Primeiro vem o A, depois o B, depois vem o B, depois o A. A gente vai retornar lá no exemplo para a gente poder verificar. Beleza? Suave? Então, o que vai acontecer? Espero que vocês assistam, porque é importante, tá? Então, o seno de 75 não dá para fazer direto, porque se você não tiver a tabela, você vai trabalhar com os ângulos notáveis, que é a soma de 45 com 30. Lembra que eu falei que na hora de formar a parte inicial é seno de A vezes cosseno B, depois seno de B vezes cosseno A? No lugar dessas letras A e B, vão entrar os ângulos correspondentes à soma do 75, que é 45 e 30. Aí vocês podem perceber que ficou o quê? Vamos lá. Seno de 45 vezes cosseno de 30. Depois eu inverti a posição do ângulo. Seno de 30 vezes cosseno de 45. Professor, da onde surgiu raiz de 2 sobre 2? Tem que olhar lá na tabela de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Estou substituindo referente. No lugar de ângulo tem cada medida correspondente. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou fazer tudo agora, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes a raiz de 2, continua a raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4. Como os denominadores são iguais, eu vou juntar a parte de cima. Eu não posso somar porque os números são diferentes. Então, a raiz de 6 mais a raiz de 2, sobre 4. Agora, a gente vai ver na página 167, tá? Os exercícios resolvidos 10 e 11. Calcular o cosseno de 15. Tá vendo que agora ficou uma subtração, né? Por quê? Trabalhando com os ângulos notáveis 30, 45 e 60, aqui ficou 45 menos 30. Se você botasse aí 60 menos 45 também daria, não daria? Então, vou usar a propriedade, ó. Como é subtração, é cosseno com cosseno e seno com seno. Na soma ficou o quê? Seno com cosseno. Então, ó, é o cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A, mais seno
né, de A vezes cosseno de B. Então vamos lá. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, substituir. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aí seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 meio. Fazendo a operação, está aí o resultado. Beleza, galera? Agora, calcular a expressão seno de 20 vezes cosseno de 40, mais seno de 40 vezes cosseno de 20. Olha como é que fica a situação, ó. A gente sabe que o ângulo é de 60, somando 20 com 40. Ó, comparando a expressão, a gente vai usar isso daqui, ó. Seno de A mais B. Seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. Então, a gente vai usar a propriedade da soma. Então, a gente vai somar o 20 com 40, na qual a gente vai achar 60 graus. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2.